Disciplina de esterilização de equipamentos, meio e ar em bioprocessos. Nosso grupo é o 3 e o nosso artigo é uma revisão das lesões microbianas e métodos de recuperação em alimentos. A contaminação microbiana é uma grande preocupação para a indústria de alimentos, agências reguladoras e consumidores. Segundo a Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, em um estudo de 2001, estima-se que 76 milhões de pessoas contraem doenças transmitidas por alimentos todos os anos nos Estados Unidos, e os custos relacionados são entre 10 bilhões até 83 bilhões anuais. A capacidade de detectar patógenos de origem alimentar é fundamental para os produtos finais que passaram por processamento de alimentos. Um bom método deve detectar micro-organismos normais e feridos. Alguns dos métodos usados para controlar a contaminação bacteriana e patógenos são físicos, como o aquecimento, congelamento, secagem, irradiação e alta pressão hidrostática, ou químicos, como a fermentação, adição de antimicrobianos e adição de produtos químicos. Após esses tratamentos, uma população de micro-organismos pode ser morta, outra população pode sobreviver e uma terceira população pode ficar reversivelmente prejudicadas. Organismos feridos são potencialmente tão importantes quanto os normais, pois podem ressuscitar e se tornar funcional em um ambiente favorável. Ao desenvolver métodos de detecção rápida, uma cultura modificada e ensaios bioquímicos, imunoensaio, técnicas moleculares e biosensores, é importante detectar micro-organismos feridos, normais e células mortas para evitar um resultado falso positivo ou falso negativo. Uma célula prejudicada pode ser definida como uma célula que sobrevive a um estresse, mas não perde alguma de suas funções. Hartzell foi um dos primeiros pesquisadores a definir células prejudicadas como aquelas capazes de formar colônias. Straka e Stokes também mostraram que suplementando o meio restrito com nutrientes específicos permitiu que as células prejudicadas recuperassem a capacidade de se multiplicar. Além disso, as células prejudicadas podem mostrar uma fase de latência prolongada, em comparação com células não prejudicadas, para reparar danos e sintetizar as proteínas e ácidos nucleicos necessários para o crescimento. Deve-se notar que uma célula prejudicada é aquela que pode reparar o dano celular e recuperar sua capacidade de formar uma colônia na presença do agente. No entanto, a célula morta não pode formar uma colônia sob nenhuma condição. Portanto, determinar a presença de micro-organismos deficientes é fundamental para a qualidade e segurança do alimento final. Microbiologistas têm estudado a recuperação de células de bactérias danificadas por mais de 40 anos. Quando os micro-organismos sofrem lesões reversíveis, em algumas células podem ocorrer mudanças. Muitos componentes estruturais e funcionais de organismos são afetados, como parede celular, membrana citoplasmática, membrana interna, ribossomos, DNA, RNA e muitas outras enzimas. A membrana celular parece ser o componente mais afetado. Células prejudicadas geralmente perdem alguns materiais celulares, como potássio, aminoácidos, ácidos nucleicos e proteínas, através de vazamentos em seus arredores. Por exemplo, células congeladas de Escherichia coli liberam aminoácidos, pequenos ácidos ribonucleicos de peso molecular e peptídeos. É importante notar que nem todas as células em uma população suportam a mesma quantidade de ferimentos, e nem todas as formas de estresse podem produzir lesões identificáveis. Células danificadas variam com os tipos de estresse, as espécies microbianas, a composição e condições de armazenamento.
Existem vários fatores que influenciam na lesão bacteriana. Portanto, para desenvolver métodos de recuperação eficientes para micro-organismos prejudicados, estes fatores e variações devem ser considerados. Há semelhanças de lesões e tratamento nas células bacterianas, como, por exemplo, o DNA. É completamente prejudicado tanto pelo congelamento, aquecimento, secagem e acidificação. Já o reparo de células lesadas causadas por diferentes tratamentos, alguns podem ser recuperados, como, por exemplo, o RNA ribossomal. As células prejudicadas têm a capacidade de se reparar e retornar a um estado fisiológico normal, com o início de crescimento e divisão celular em condições favoráveis. A restauração da capacidade perdida dessas células foi denominada ressuscitação, porque as células são revividas da morte, aparentemente. A ressuscitação foi originalmente aplicada para reparar em meio líquido e em seguida foi usada em meio sólido. Chegou a ter um breve período de incubação em condições ideais que permite reparos. Muitas modificações celulares são revertidas e perdas de células são restauradas ao estado normal durante a incubação. Os ribossomos degradados durante um tratamento térmico são regenerados. Fosfolipídios são sintetizados e dimensionados durante a recuperação. A parede celular e a síntese de proteínas são necessárias na reparação de células danificadas. O reparo de ribossomos celulares e membrana parece ser essencial para a recuperação, pelo menos do calor, congelamento, secagem e lesões por irradiação. Geralmente, a maioria das células danificadas se reparam dentro de 3 a 4 horas, a uma temperatura de incubação adequada em um meio não seletivo, nutricionalmente rico. Lesão de patógenos elimina sua capacidade de causar doenças. No entanto, uma vez que as células são reparadas, a patogenicidade é totalmente recuperada. Portanto, a pesquisa até agora indica que as lesões são reparadas quando incubadas em um ambiente apropriado. A temperatura e o tempo ideais diferem com a natureza da causa do estresse. As células completamente reparadas recuperam resistência normal aos agentes seletivos no meio. E o processo de reparo precede a multiplicação celular. Meu nome é Luana e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho e vou falar sobre métodos de recuperação e detecção. Dando uma visão geral, por muito tempo, já por muitos anos, a recuperação de micro-organismos lesados tem sido uma grande preocupação dos microbiologistas que trabalham com várias aplicações, que vão desde alimentos processados até amostras ambientais. O método ideal para recuperar micro-organismos em um alimento ou ambiente deve incluir organismos normais ou feridos. Os ágares não seletivos permitem o crescimento de células não lesadas e subletalmente lesadas, mas eles não podem diferenciar os patógenos alvos de uma população mista. Muitos métodos aceitos para isolamento e numeração de micro-organismos em alimentos meio seletivos não permitem o preparo de micro-organismos danificados e logo eles falham em detectar esses micro-organismos. Aqui é um exemplo de meio de cultura não seletivo, que é o TSA, que é bastante conhecido. Ele vai, ao preparar esse meio de cultura, podem crescer vários tipos de micro-organismos, então por isso ele é um não seletivo. E do outro lado já é o meio de cultura seletivo, o MRSH, que, por exemplo, ele pode ser usado para detectar um lactobacillus. Ele é mais seletivo. Os compostos seletivos, eles, como agentes tensoativos, sais, antibióticos, sulfanilamidas, ácidos e corantes, eles são adicionados a meios sólidos e líquidos para fazer essa detecção seletiva e fazer a diferenciação desses micro-organismos patogênicos. A
deterioração ou outros micro-organismos também dos alimentos. Esses agentes podem inibir a ressuscitação de micro-organismos lesados. Assim, quando esses meios são usados, os micro-organismos lesados nas amostras devem ser autorizados a ressuscitar em um ambiente adequado, antes da exposição a agentes seletivos. Essa comparação, né, entre diferentes sistemas de meio para recuperação de células não lesadas e lesadas é indicada na figura 2, nessa figura. Aqui tem um micro-organismo, aí tem o tratamento de células por calor, por frio, freeze, drying, irradiação, tratamento químico. E ali tem a falta de nutrientes, e dá para perceber que a morte celular, a morte microbiana, né, dessas células, é pela falta de nutrientes, mas em algumas situações ainda pode restar micro-organismos vivos ainda. Ali pela reparação de métodos, então pode se encontrar ainda esses micro-organismos. Ali, figura 2, recuperação de células lesadas e de células não lesadas por vários sistemas de meio. Algumas são atingidas e outras não. E muitos métodos que foram desenvolvidos para permitir o reparo de micro-organismos lesados antes da exposição a um meio seletivo. Os princípios que devem ser considerados no desenvolvimento desses métodos para detectar micro-organismos lesados incluem as células lesadas tornam-se temporariamente suscetíveis a muitos compostos seletivos na mídia. Esta sensibilidade pode ser devida ao dano das membranas citoplasmáticas das células. A lesão é reversível e pode ser preparada em um meio não seletivo nutricionalmente rico, e as células reparadas recuperam sua resistência aos compostos seletivos e também sua capacidade de se multiplicar. As células lesadas não se reparam ou se multiplicam na presença dos compostos seletivos. E as células danificadas podem ser numeradas ou isoladas no meio seletivo se forem permitidas a reparação em um ambiente adequado antes da exposição ao ambiente seletivo. A população sobrevivente constitui tanto células não feridas quanto células feridas. Em geral, né, esses métodos de reparo, eles podem ser agrupados como métodos de reparo em meio líquido ou sólido. O método de reparo líquido é eficaz para enumeração pela técnica do número mais provável, NMP, e isolamento de patógenos e bactérias indicadoras de diferentes tipos de alimentos semi-conservados. E o método de reparo sólido ele pode ser usado para a enumeração direta de organismos que são normalmente enumerados pelo procedimento de plaqueamento seletivo. Os princípios, né, e a comparação entre esses métodos de reparo líquido e métodos de reparo sólido são indicados na tabela 2. Falando de método de reparo líquido, né, esse método, nesse método, uma amostra de comida misturada é normalmente incubada em caldo não seletivo para facilitar o preparo. O tempo e a temperatura de incubação durante a fase de reparo variam com o método de detecção usado posteriormente. Geralmente, a incubação é a 25 a 37 graus Celsius, é mais eficaz para a maioria dos organismos mesófilos. E o tempo de incubação de 1 a 5 horas, tempo maior é necessário para células estressadas pelo calor, foi usado para o reparo ideal. Este reparo ele poderia ser usado de forma eficiente como a etapa inicial no isolamento seletivo, seguido pela enumeração por plaqueamento direto pela técnica NMP para bactérias patogênicas e indicadores de alimentos. Porém, as contagens em meios de plaqueamento seletivo subsequentes podem ser devidas não apenas ao reparo das células lesadas, mas também à multiplicação das células não lesadas, especialmente quando o tempo de incubação é prolongado. E uma vez que células não lesadas e não alvo podem
se multiplicar antes que a população de interesse se recupere, esse procedimento ele pode não ser eficaz para fins regulatórios, especialmente quando a enumeração é feita por plaqueamento. Além disso, o método NMP oferece uma variação considerável nos resultados. É demorado, ele requer cerca de 48 a 96 horas e não é econômico em suprimentos e a mão de obra. Aqui é a tabela 2, apresentada no trabalho, referente ao método de reparo de líquido. No ponto 1, as amostras são misturadas em um caldo não seletivo. 2. Incubado no caldo em ótimas condições de reparo. Em seguida, 3. Em seguida, transferidos para um ambiente seletivo para seu crescimento seletivo. 4 são referentes às vantagens. A. Para isolamento. B. Para enumeração NMP. C. Para chapeamento. E 5. As desvantagens. A. Células ilesas não alvo podem se multiplicar antes que a população de interesse se recupere. E B. Pode não ser eficaz para fins regulatórios, especialmente quando a enumeração é feita por galvanização. Aqui é sobre o método de diluição dupla 2FD. Kang e Siragusa, eles relataram um método 2FD para enumeração de células bacterianas, cultiváveis totais e contagem de coliformes, incluindo células subletalmente danificadas. Os procedimentos eles incluem uma diluição em série dupla de amostras em uma placa de microtitulação de 96 poços usando água peptonada, tamponada. O conjunto 2FD é então incubado a 37 graus Celsius por 3 horas para ressuscitação das células lesadas, após que um volume igual de caldo seletivo de força dupla é adicionado a cada poço. O conjunto é incubado por mais 13 horas a 37 graus Celsius no escuro. Esse método 2FD ele economiza tempo e espaço, quando comparado aos métodos de placa de Agar. No entanto, não é capaz de isolar micro-organismos para os estudos adicionais sem recultura do conteúdo do poço. Aqui agora é sobre os métodos de reparo de sólidos. Em métodos tradicionais de reparo de sólido, a amostra combinada é banhada por vazamento ou banhada na superfície com um meio não seletivo e incubada por um tempo adequado de 1 a 4 horas e temperatura de 25 a 37 graus Celsius, para facilitar o reparo. Após esse reparo, as placas são cobertas com 7 a 12 ml de meio de água seletivo, que é específico para o tipo de micro-organismo, que pode solidificar e depois incubar. Durante a incubação, os ingredientes, incluindo os compostos seletivos do meio seletivo, irão se difundir através do meio não seletivo e criar um ambiente seletivo por toda a parte. Como as células já foram reparadas, elas não são inibidas pelos agentes seletivos e se multiplicam e formam colônias. Somente os organismos-alvo eles podem resistir ao ambiente seletivo e ser enumerados. O método de reparo sólido ele pode ser usado em vez de um procedimento convencional de enumeração seletiva. É mais direto e econômico também, em comparação aos métodos de reparo com líquido. Porém, os resultados são variáveis e em contagens muito baixas, menores de 10 CFU por grama. Algumas bactérias elas também podem formar pequenas colônias e colher colônias isoladas que crescem sob a camada de meio seletivo. É difícil. Além disso, a temperatura do água de sobreposição seletiva derretido pode afetar ainda mais os micro-organismos alvo. Feridos, sendo ressuscitados no agar não seletivo. E o transporte de inibidores e componentes letais do alimento pode afetar a recuperação também. Os métodos tradicionais de reparo sólido, eles incluem métodos de revestimento por vazamento e métodos de revestimento por overlay de superfície. Desenvolvimentos recentes incluem método de camada fina de agar, método de base de agar
e tal de 4 compartimentos de método, e método baseado em membrana ou suporte sólido. Aqui é a tabela referente ao método de reparo de sólidos, em que no 1 diz misture a amostra se necessário. 2. Método de sobreposição tradicional, OV. A. Transfira a alíquota para as placas de 0,1 a 3,3 ml por placa, ou inocule a amostra em meio não seletivo após a etapa B. Despeje mídia não seletiva, cerca de 12 ml por placa. Incubar de 1 a 3 horas a temperatura ambiente. D. Sobrepor com mídia seletiva, cerca de 10 a 12 ml por placa. 3. Método de camada fina de água, tal. Sobrepor TAL. Sobrepor 14 ml de TSA em meio seletivo solidificado. B. Inocular a amostra diretamente nas placas TAL preparadas. 4. Incubar a 37 graus Celsius durante a noite e enumerar. E as vantagens, no número 5. A. Direto, portanto, menos variabilidade quando maior que 10 por grama ou ml. B. Menos tempo, 24 horas. C. Econômico, menos suprimentos e mão de obra. E 6. As desvantagens. A. Variabilidade em contagens muito baixas, menos de 10 por grama ou ml. B. As colônias em placas OV elas podem ser pequenas e inconvenientes para isolar colônias suspeitas das placas para confirmação posterior. E C. A temperatura do agar de sobreposição seletivo derretido usado em OV pode afetar ainda mais os alvos feridos, sendo resultados no agar ou não seletivo. Aqui é o método de revestimento por derramamento. O método de revestimento por sobreposição por derrame foi desenvolvido por Way e Speck. Acho que é assim que se fala. Nesse método, a amostra combinada com diluente de fosfato é semeada com 5 ml de água de TSA ou água de contagem em placa, PCA. As células são imobilizadas após a solidificação do meio e, em seguida, incubadas para facilitar o preparo de 1 hora a 25 graus Celsius para coliformes. Após o reparo, as placas são cobertas com 10 a 12 ml do meio seletivo, água violeta bile, VRB para coliformes, e após 15 minutos são incubados pelo tempo e temperatura desejadas a 35 graus Celsius e até 24 horas para coliformes. E como as células elas estão imobilizadas, qualquer multiplicação celular durante a fase de reparo não vai influenciar a contagem final. O revestimento por overlay pode ser usado para amostras com contagens baixas ou altas do tipo específico de micro-organismo. Porém, não é adequada para organismos enumerados pelo método de revestimento de superfície. Revestimento de superfície, ou conhecido como método de ressuscitação overlay. Esse método ele foi desenvolvido por Speck e Hartmann, e ele visa na recuperação de um micro-organismo antes da contagem das colônias. Mas como ele funciona? Bom, primeiramente, uma placa de Petri ela é incubada a uma temperatura adequada por um período de tempo de 2 a 4 horas. Posteriormente, essa placa ela vai ser removida e o meio seletivo vai ser derramado no topo. A placa é, então, reincubada a uma temperatura adequada novamente por um período de tempo de 21 a 24 horas, antes da contagem das colônias. A vantagem desse método é que ele consegue a recuperação completa sem problemas nenhum causados pela multiplicação celular. Porém, é muito difícil a caracterização dessas colônias recuperadas entre as duas camadas de agar. Ou seja, dificulta na identificação de um micro-organismo patológico, por exemplo, presente ali no meio. Então, nós passamos para o próximo método,
que é o método de camada fina de agar, ou método TOL. Ele é um novo procedimento de apenas uma etapa. Então, o que acontece? Um meio não seletivo, TSA, ele vai ser sobreposto ou derramado sobre um meio seletivo, específico para patógenos. O que acontece é a camada superior, que vai ser formada pelo TSA, ela vai fornecer um ambiente favorável para as células lesadas conseguirem se recuperar e se tornarem normalmente ativas, logo nas primeiras horas de incubação. Então, o que acontece? Os micro-organismos alvos eles vão ser ressuscitados e vão poder, assim, interagir com os agentes seletivos da camada inferior para desenvolver reações típicas, enquanto outros organismos eles vão ser inibidos por esses agentes seletivos. Esse método, ele também é uma melhoria em relação às complicadas manipulações que o método Overlay oferecia, porque o método TOL, ele permite o isolamento das colônias únicas e, posteriormente, a caracterização delas. Além também de que ele elimina qualquer chance de dano subletal adicional devido ao calor fornecido pelo agar fundido. Fora isso, foi também constatado que a combinação do TOL e mais o agar seletivo, ele fornece morfologias de colônias típicas e reações de cor dos respectivos agares. Ou seja, ele permite a diferenciação seletiva de patógenos alvos da microbiota. E isso é muito importante porque o torna muito eficiente para diferenciar ou selecionar bactérias-alvo. Além disso, o TOL ele tem aplicações mais amplas do que outras técnicas de cultura microbiana seletiva à base de agar, porque aquelas que dependem de meios de crescimento com agentes seletivos e que podem ser, inclusive, tóxicos para as células-alvos lesadas. Então, foi constatado que o método TOL ele recupera eficazmente bactérias danificadas por várias combinações de tratamento. Então, nós passamos para o próximo método, que é o método de camada fina de agar de 4 compartimentos, ou método 4-TOL. Esse método ele visa melhorar a eficiência da detecção de patógenos de origem alimentar lesados. Ele é muito similar ao método anterior, possui a mesma metodologia, que é uma camada de agar não seletivo sobreposta por outra camada de meio seletivo. O diferencial dele é que ele possui 4 compartimentos. Isso permite com que ele recupere 4 patógenos diferentes ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, nós podemos constatar que esse método ele é pelo menos 4 vezes mais eficiente que o método TOL, porque ele permite detectar patógenos em amostras de alimentos, considerando a eficiência da operação e da economia do material, além do espaço e do trabalho. Ou seja, esse método ele é tão eficaz quanto o método anterior. Aqui a imagem mostra direitinho como ele é dividido, as repartições dele. Então, nós chegamos no método de base de agar, ou método de recuperação da placa Lutre. É um método bastante simples, confiável e também é muito utilizado nos laboratórios de microbiologia. Ele permite o cultivo das bactérias que estão subletalmente feridas.
Então, como ele funciona, né? Como ocorre? Uma população de bactérias que está subletalmente danificada, né? Ou seja, não está morta, mas está próximo da sua letalidade. Elas vão ser inoculadas com um agar não seletivo, vão passar por um processo de incubação que dura em torno de 2 horas para poder ocorrer o reparo delas, né? E após isso, o agar seletivo ele vai ser adicionado à câmara inferior da placa e então incubado novamente. Então, o que acontece? Ao se fundir através da placa no topo não seletivo, os agentes seletivos do meio subjacente vão conferir a seletividade do sistema. E, ao contrário dos outros métodos de revestimento de sobreposição, o método de base de H ele permite que a morfologia da colônia seletiva típica se desenvolva. Então, assim, ele permite também com que seja mais facilmente colhido a caracterização adicional daquela colônia. Outra vantagem é que esse método ele exibe uma difusão mais lenta dos agentes seletivos do substrato do agar seletivo com o do agar de recuperação não seletiva do que as técnicas anteriores que foram apresentadas. Mas os procedimentos eles são mais complicados. Então, ainda assim, o método TAL, que foi o método apresentado anteriormente, ele se torna mais eficaz do que todos esses métodos apresentados até então. Continuando, tópico 3.3.6. Método baseado em membrana ou suporte sólido. Foi relatada uma transferência de membrana de E.coli H7 do TSA para sorbitol H. Mostrou a recuperação de E.coli ferida subletalmente. As células H7 elas foram melhoradas por um fator de 3 log e uma porção de amostras foram espalhadas sobre uma membrana que foi colocada em superfície de uma placa TSA. Logo depois, após a ressuscitação das células lesadas, a 37 por 4 horas, a membrana ela foi transferida para uma superfície de placa SMAC. A incubação por mais de 20 horas e foram observadas cores típicas nas colônias devido às suas reações. Foi relatado um suporte de filtro de membrana MFH, que é um método usando um aparelho específico de suporte de filtração por membrana. Para recuperar a E.coli e a S-typhimurium, que foram feridas pelo calor, o método MFH foi composto pelos compartimentos A e B, divididos por um difusor de água de rede de aço inoxidável. O meio H não seletivo derretivo 5 ml, ele foi o primeiro derramado no compartimento A. Após isso, ocorreu a solidificação, o H superfície foi então inoculado com células danificadas. O prato foi incubado por 3 horas para a ressuscitação das células lesadas, e depois de 20 ml de H seletivo, que foi derretido, foi derramado no compartimento B. Os agentes diferenciais e seletivos do compartimento B foram colocados sobre o A. 3.4. Modificação dos métodos de reparo com adição de compostos. Durante o processo de reparo de células lesadas, alguns inibidores com ações específicas podem afetar o mecanismo de reparo. Foi relatado que o peróxido de hidrogênio pode ser um deles. Ele é formado durante a respiração ou peróxidos produzidos na cultura. Pode ser altamente tóxico para as células lesadas. As células feridas elas têm as atividades reduzidas de catalase e superóxido dismutase, que pode explicar os efeitos tóxicos de níveis relativamente baixos de peróxidos. A catalase ela tem produzido um efeito de recuperação no meio seletivos com vários resultados diferentes, isso devido aos organismos usados, o método de lesão e a mídia usada para Após o estudo da atividade da catalase em S. aureus durante lesão térmica e recuperação,
descobriram que a diminuição da atividade da catalase durante a recuperação, ao invés de lesão, pode ser responsável pelo aumento da sensibilidade dos estafilococos lesados ao H2O2. Foi relatada a presença da catalase na superfície da mídia seletiva. Superou os efeitos de H2O2 para aumentar a enumeração de micro-organismos lesados e normais. Piruvato. A presença do piruvato de sódio ela é necessária para demonstrar o aumento da contagem de micro-organismos lesados. Foi relatado que a incorporação de piruvato em meios seletivos aumenta a recuperação da S. aureus e que a adição do piruvato a não seletivos agar de sódio tríptica aumentou muito a recuperação de lesões causadas pelo calor na Salmonella Semptberg. A reação proposta do piruvato de sódio é através da degradação do metabolismo por produto H2O2, em vez de suplementação de um nutriente necessário. 3. Ácido tildepropiônico. O TDPA poderia ser usado como suplemento para procedimento de detecção de reparos modificados. Isso é devido ao efeito na melhoria da recuperação de células lesadas, ambos em meios seletivos e não seletivos, e seu baixo custo. Apenas 1% de TDPA é a adição sugerida ao meio, antes da esterilização. O pH ele deve ser ajustado para 7,3. O TDPA, por meio de neutralização do efeito tóxico de H2O2, permite uma melhor enumeração de micro-organismos lesados. Me chamo Lucas Caldas e vou dar continuidade ao artigo que estamos apresentando. Adentrando no tópico 3.4.4, TOW 80 com cloreto de magnésio, Latt em 1984 substitui a gema do ovo em meio Berg-Packer com TOW 80 e cloreto de magnésio e mostrou a recuperação de células estressadas termicamente e estressadas por meio de ácido de Staphylococcus aureus. Murt e Gall, em 1987, relataram que agar-VRB contendo TOW 80 e cloreto de magnésio foi significativamente melhor do que agar-VRB convencional. Isso para a recuperação de coliforme após o congelamento. Durante a lesão dos micro-organismos, há danos à célula, membrana e aos ribossomos devido à perda de íons de magnésio. Hurt, em 1977, diz que TOW 80, sendo um lipídio, que está errado aqui, está escrito líquido, desculpa, sulfactante repararia a membrana celular danificada e a adição de cloreto de magnésio para o meio e compensa a perda de magnésio. Indo para o tópico 3.4.5, oxirases, a utilidade de uma suspensão estéril de membrana bacteriana, fragmentos e suas enzimas associadas como reagentes para eliminação de oxigênio, oxigênio dissolvido, foi relatado pela primeira vez por duas pessoas, que são Adler e Kroll, em 1981, que eles relataram pela primeira vez a utilidade de suspensão estéril. Bom, após a adição de frações de membrana, o redox potencial em um meio é reduzido para 200 a 300 mV, tornando-se completamente anaeróbio em cerca de 1 minuto. Bom, a redução de oxigênio dissolvido na taxa de 1% a 37 1C, pH de 8,4 em tampão de fosfato de 40 milímetros e 50 milímetros, lactato de sódio em uma solução saturada de ar. A faixa etária é de 6 até 9. A faixa etária de pH é de 6 a 9. Membrana redutora de oxigênio ou oxirase têm sido usadas para remover o oxigênio dissolvido da mídia para a cultura de anaeróbios. Bom, Dubus e Nelson, Dubus em 1929 e Nelson em 1944, indicaram que o baixo redox potencial foi responsável por permitir o crescimento de feridas pelo calor de micro-organismos facultativos. Cannabel, em 1990, relataram que da técnica de um GAT estritamente anaeróbio aumentou significativamente a recuperação de monocitógenes com lesão de calor em comparação com controles incubados anaerobicamente. Bom,
O método TAL, para aumentar a capacidade de recuperação de patógenos lesados, desenvolveu um método de oxirase de camada fina de agar, talo, que é a sobreposição de 14 milímetros de TSA com diluição de 1/30 de oxirases para agar em um meio seletivo, específico para patógeno preparado. Bom, o et al. Em 2004 relataram que o método talo mostrou um aumento percentual maior de recuperação do que o método tal para E. coli H7, ferida pelo calor. Monocitógeno Typhimurium Y, devido à estimulação por exirases no crescimento de patógenos. Bom, adentrando no tópico 3.5, que é filtração de membrana e filtração de grade membrana hidrofóbica, métodos. Bom, a tecnologia de filtração por membrana FF foi introduzida nos Estados Unidos em 1951 e tem sido utilizada uma ampla variedade de aplicações ao longo de várias décadas. Golf, em 1972, diz que tem sido usada como método de reparo, filtrando a amostra diluída através de um filtro de membrana estéreo de 450 nanômetros, incubando o filtro primeiro em um meio não seletivo e depois em um meio seletivo. A técnica pode ser usada para amostras com números baixos ou altos de um tipo específico de micro-organismo. O efeito deletério de materiais inibidores e tóxicos durante o reparo pode ser evitado. A principal desvantagem do método é que os materiais alimentares podem obstruir os poros durante a filtração, especialmente com diluições mais baixas. Anderson e Beck-Perry, em 1975, introduziram um revestimento por filtro de membrana. O método deles é uma porção de 1 ml da amostra combinada espalhada sobre um filtro de membrana de poro de 450 nanômetros, colocado em um meio não seletivo e incubado em temperatura ideal por 4 horas, para facilitar o reparo. O filtro é então transferido para um meio de agar seletivo e incubado por 18 horas, um pouquinho a mais do que o primeiro reparo. A principal vantagem deste método é a enumeração de organismos dentro de um curto período de tempo. Contudo, inibidores e materiais tóxicos presentes nos alimentos afetarão o reparo. A técnica de HGMF é essencial. Um filtro de membrana impresso com grades hidrofílicos para aumentar 1.600 compartimentos de crescimentos individuais ou grades hidrofóbicas, por exemplo, a cera, no caso, evitam a propagação lateral das colônias, de modo que mesmo um grande número de colônias permanece como quadrados discretos. E Fung 2004 aplicaram o isogrids e HGMFs diretamente com tal e talo para reduzir o incômodo e também permitir que o tal detecte números baixos de micróbios nos alimentos devido ao efeito de concentração e filtração e a capacidade de HGMS de cobrir 3 unidades logarítmicas de células. Bom, entrando na conclusão, a importância dos micro-organismos danificados nos alimentos não deve ser ignorada. Células lesadas podem estar presentes, mas escapam à detecção, porque não se envolvem em meios seletivos. O potencial para perigo é uma preocupação, porque micro-organismos danificados transmitidos por alimentos são capazes de reparar e produzir toxina muito rápido. Métodos para a detecção de patógenos em alimentos são agora comercialmente disponíveis. Os limites de detecção são tais que eles requerem um estágio de enriquecimento,
antes do teste. As condições de enriquecimento são particularmente importantes ao testar amostras de alimento em que as células danificadas podem estar presentes. No entanto, muitos métodos rápidos que incomodam o uso de enriquecimento seletivo direto ou com ou sem elevado a temperatura de incubação pode dar resultados falsos negativos. A incorporação de um estágio de ressuscitação usando um meio de pré-enriquecimento não seletivo ou um método de recuperação eficaz melhora as taxas de detecção desses ensaios rápidos. Portanto, apropriados procedimentos de recuperação devem ser incorporados aos métodos atuais de detecção e números e adotados para fins regulatórios. Bom, esse foi o nosso trabalho e as referências estão no nosso artigo. Obrigado.